Tá. Então, gente, continuando aqui depois desse probleminha técnico, nossa segunda parte, a manutenção preventiva, eu parei aqui, ó, parei na questão do controle sistemático, né? A manutenção preventiva não é simplesmente lá um monte de ordem que você faz para ir lá fazer e fazer de conta que você fez. Né? Isso aí não significa que você tem uma manutenção preventiva eficiente, né? Porque as pessoas têm que saber a sua finalidade, né? E você, através da manutenção preventiva, né, você consegue identificar o custo de cada equipamento, né, e eficiência individual. O que é eficiência individual, gente? Não quer dizer que eu sou mais melhor que fulano, fulano é melhor que fulano, melhor que fulano. Não é isso, né? Tem pessoas que têm mais experiência que outras, mas ninguém é melhor que ninguém. A manutenção preventiva, pessoal, ela deve ser feita de uma maneira da eficiência para que você tenha tá, o Sidney, eu estou vendo aqui, você mandou para mim mandou aqui um negócio. Depois, se você não responder agora, eu respondo depois, tá? Pode ficar tranquilo. Mandou aqui no WhatsApp. Então, o Sidney, igual eu comentei ali para você, comentar aqui, ó. O da SKF realmente custa esse valor aqui. Mas, ó, eu vou, aproveitando que você perguntou, aí o pessoal, o Sidney me mandou uma mensagem sobre o valor, né, que é para deixar todo mundo claro. A SKF é referência, tá? Porém, quer ver, ó, deixa eu achar um aqui, ó. Tem uma outra marca muito boa que te dá os mesmos parâmetros que essa aqui e te dá e é pela metade do preço. Deixa eu achar qual que é aqui, peraí. Eu acho que é isso aqui. Ó, o que você tem que ver, ó? Você tem que ver isso aqui, ó. Ó, equipamento novo, especificações técnicas, né? Escalas, velocidade, aceleração, né? Ó, metros por segundo, né? Tô sem imagem aqui. Isso aqui, ó, de 0,05 a 20,9 G. G. A tela não tá com... desculpa, gente, peraí. A tela não tá compartilhada. Desculpa. Desculpa, aí. Muito obrigado quem avisou. Vamos lá. Então, gente, ó, esse aqui, ó, tem a mesma função daquele outro da SKF, ó. Custa a metade do preço, 4.739, tá? Mas, ó, olhando só pelo nome, você digitar lá, você digitar no Google, vai estar medidor de vibração, máquinas industriais, tá? Beleza, tá aqui todo, né, a aceleração, mas o que importa, o que eu preciso buscar em tudo isso aqui, ó, para essa questão de rolamento, né, é isso aqui, ó. Né? Especificações técnicas, né? Escalas, né? Ó, a aceleração, né? Que é o milímetros por segundo, de 0,599 e, ó, 0,05 a 20,9 G. G é o fator de rolamento. Então, se eu comprar esse instrumento aqui, né? Ele vai me dar o mesmo valor, vai me dar a mesma possibilidade ó, tem termômetro, pelo que eu estou vendo aqui, né? Ele vai te dar a mesma medição do SKF, pela metade do preço. Eu já peguei na mão? Dessa marca aqui eu não peguei. Tá? Sinceramente, eu não tenho. Mas eu quero o seguinte: quando você for comprar um medidor de vibração para rolamentos, né, você tem que observar o quê? O G. Se tiver o G, beleza, atende. Se não tiver o G, ele só vai te dar a vibração total
da, da, da máquina, essa máquina está solta e não vai resolver muita coisa, o seu problema. Tá? Mas a gente conversa, isso que a gente conversa na aula de sábado, eu, assim, desde todas as manutenções que podem ser empregadas, esse daqui é que te dá bastante eficiência. Tá? Beleza. Então, a manutenção preventiva, né? Falando sobre isso. Montar uma equipe especializada para o cumprimento dessas tarefas. Gente, é muito comum, eu não sei se é aí, tá? Não sei se é assim, mas é comum que dentro de qualquer empresa daí tenha uma única função que é específica para manutenção preventiva é o lubrificador. Ah, não, nós, na nossa empresa, nós temos um lubrificador que faz a lubrificação das máquinas. Beleza, o restante, né, não tem ou tem muito pouco responsabilidade. Não, né? Algumas empresas têm o lubrificador, juntamente com o lubrificador tem a função do inspetor de equipamentos, ou somente do inspetor, que tem a função de rodar a fábrica, né, verificando todos os itens possíveis e a abertura de OS, né, corretiva e corretivas e preventivas, né, porque a única maneira de você registrar manutenção é pela ordem de serviço. Lembrando que ordem de serviço, tá, não é um item que você tem que ter vergonha dela, né? Ah, não, uma manutenção eficiente não é aquela que não tem ordem de serviço, né? É aquela que atende às ordens de serviço num tempo hábil, num tempo considerável. Né? Não adianta nada você ter lá uma ótima estrutura, ter pessoal para fazer manutenção e não ter ordem de serviço, né? Ou não adianta nada você ter um monte de ordem de serviço e não ter gente para fazer, né? A ordem de serviço é para você registrar o que deve ser feito, o que não pode ser feito, porque não tem equipamento, não tem peça, não tem dinheiro para comprar peça, não importa, né? Não pode ser escondido isso. Tem uma ordem de serviço lá, tem um vazamento e tal bomba lá. Não tem o retentor, não tem nada, não tem. Beleza. Ah, não dá para fazer. Ah, não dá para fazer, não precisa abrir. Não, tá errado. Você abre a OS corretiva, né? A ponte lá que foi visto e não foi feito. Por que não foi feito? Porque não tem na peça sobressalente no almoxarifado. Fecha a OS, né? É só assim que você consegue ter o mínimo de coisas dentro do almoxarifado, ou melhoria contínua. Se você não registra as ordens de serviço porque simplesmente não tem como fazer, né, ou não tem o que fazer, você está se enganando, né? Você tem que registrar o S para tentar melhorar o processo. Vai lá, mas aqui é um assunto para depois. Corretiva, gente. Corretiva é aquele negócio que a gente vive fazendo. Quebrou, nós vai lá, que nem um doido, vai arrumar, né? É aquela que se corrige os defeitos e falhas já ocorridos, procurando sempre evitar que os mesmos se repitam, podendo ser realizados em caráter de emergência ou não. Então, a corretiva pode ser aquela que quebrou e você vai lá, ou pode ser assim, ó, tá quebrado, mas tá rodando, precisa parar, né? Programada ou não programada, emergencial. Correção de um defeito, né? Aumentar o tempo disponível, minimizar serviços, aumentar a confiabilidade. Correção do defeito que levou o equipamento ao colapso, né? Gente, o equipamento nunca quebra do nada, né? Assim como, tipo assim, você não fica resfriado do nada. Você começa gripado. Você começa a espirrar, depois você começa com uma tosse, depois você começa com uma febre, depois está de cama, né? O equipamento é o do mesmo jeito. Ele raramente vai quebrar assim, blum, quebrou, né? Então vamos lá. A manutenção corretiva é realizada após definir a necessidade da revisão de uma bomba, através de critérios de inspeção que justifique
uma parada, sempre que houver, né? Então, vamos lá. Quando que você é uma manutenção corretiva, não vamos falar de bomba agora, tá? Deve ser feita numa bomba, né? Alterações das características hidráulicas, né? Quando há baixo rendimento, prejudicando o sistema de bombeamento, temperatura dos mancais, né? Ruídos, corrente do motor elevada, vibrações excessivas, ou uma simples necessidade de manutenção preventiva, que não está aqui. Seja vazamento, né? Uma outra necessidade, por exemplo, você vai ter que substituir o rotor porque aumentou a linha lá, você vai ter que aumentar o rotor. Você só troca o rotor? Não. Se você fez uma manutenção, a última vez que você foi trocado o rolamento daquela bomba foi há 1 ano atrás, e você parou ela para trocar o motor, você já faça a manutenção corretiva dos rolamentos. Troca os rolamentos, troca os itens necessários, faça a inspeção do equipamento. Sugerimos, lembrando, pessoal, eu não sou o dono da verdade, muito menos a apostila. Tá? Eu sugiro e a apostila também. Né? São sugestões. Assim como essa questão da US. É igual eu disse, bom, repetindo o que eu comentei com alguns, e vou repetir. Eu estudei sobre gerenciamento de manutenção, gerente de manutenção, e em nenhum lugar recomenda se você não abrir o OS. Tá? Resumindo assim a história. Sugerimos que os equipamentos possuam registros individual, onde serão anotados todos os dados e ocorrências com os mesmos e mantidos em arquivo. Gente, você tem que ter lá um registro. Esse registro pode ser lá no sistema, eu esqueci o nome que vocês usam. Pode, mas tem que estar lá. Ó, a bomba tal, lá, a bomba 01, né? Dia 10 dia 10 do 10, né? Por exemplo, foi trocado o rolamento, né? Os dois rolamentos. No dia 5 lá do 1, né? 3 meses depois, ela começou a ter uma vibração excessiva, né? Aonde foi pega essa vibração? Através de uma OS de preventivo, né? Mas isso tem que ser registrado. Voltando aquela problema que eu comentei na bomba lá, que eu peguei a caneta ontem, lá, a vibração. Ontem eu não registrei porque terminou meu turno, né? Mas hoje eu registrei essa medição. Eu ia até ir, mas daí a bomba parou, não precisou, né? Eu ia registrar essa medição, que eu peguei essa medição na caneta, no histórico da bomba, do equipamento. Eu ia chegar no histórico e falar assim, no dia tal, foi ontem, foi feita a medição e constatado vibração tal, né? Mas aí eu tive que colocar outra coisa, eu tive que colocar que hoje foi feita a manutenção corretiva total na bomba. Troca de rolamento, selo, retentor e luva. Só o eixo que continuou o mesmo. Eixo rotor. Inspeção e reparo dos componentes, né? Após ter desmontado a bomba, limpe todos os componentes e verifique se há áreas desgastadas ou avariadas. Lá no início, nós falamos sobre a questão das tolerâncias, né? Uma luva de 1 milímetro no diâmetro, né? O empenamento de 0,025. É essa expressão, né? Você não pega uma bomba que é relativamente simples, né? É um eixo, um rolamento aqui, né? Retentor, tampa, né? E aqui tem a gacheta, vamos lá. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parafusos. Depois tem mais uns 6 ou 8 parafusos aqui. É muito simples. Cara, se você não conseguir fazer a inspeção desse eixo aqui, né, para ver se está empenado, me desculpe, né? Ou tem um mancal aqui, ó. Vamos lá. Se você for montar essa bomba aqui no mancal, esse rolamento aqui no mancal dele, e o rolamento entrar sem força nenhuma, você colocou o eixo e entrou no eixo. Beleza. Foi lá, aqueceu, na pancada, na prensa, não sei como você montou. Você montou o rolamento no eixo. Beleza.
Entrou certinho. Aí você vai botar o eixo no mancal. O rolamento entrou, que entrou assim que nem força tem. É lógico que esse mancal aqui já está com uma folga excessiva, né? É lógico que a vida útil desse mancal, que no início da vida, no início era de 1 ano sem mexer, né? 1 ano e meio sem precisar mexer, agora é de 6 meses, por causa dessa folga. Toda vez que você vai lá e retira o rolamento e coloca de novo, você danifica aqui a parte, né? Você desgasta aqui a face do mancal e vai tirando. Quem nunca, ó, na bomba 9, bomba 0, colocou a bomba 0 para rodar. E rodou lá. Rodou 1 ano, 2. Quando você for fazer a primeira manutenção dela, vai tirar a primeira vez o rolamento, não é dá um trabalho do caramba para tirar. Parece que passar no colo o rolamento lá. Por quê? Tá ajustadinho. Tanto no eixo quanto no mancal. Né? Quando vai passando o tempo, vai fazendo aquilo, vai se desgastando, né? Então você tem que verificar. Aí o que você vai verificar? No corpo espiral. Lembrando, pessoal, o que é corpo espiral, né? Lembrando, né? Todos vocês, né, não custa nada lembrar, né? Que a gente. Não custa nada, não custa nada lembrar, né? O que é um corpo espiral, né? Corpo espiral. É só lembrar do caramujo. Não, corpo espiral. Ó, não parece um caramujo? Igualzinho. Né? Corpo espiral. Daqui é um corpo espiral de bomba magnética. Ou coisa chata de mexer. Então, inspecione a superfície para observar áreas averiadas que podem ocasionar vazamentos. Por quê, pessoal? Né, vazamentos. Conforme vai passando o produto ali, geralmente o produto, quando tem produto sólido, né? Atrito, vai desgastando, né? E essa parede do tubo aqui, a parede do corpo espiral, vai se afetando, vai ficando fino, vai ficando fino, vai ficando fino, e um dia pode furar. Aonde que fura? Aqui, geralmente fura aqui, ó. Nessa área aqui, ó. Contato com a saída, com a saída aqui, ó. É onde fura, pelo menos onde eu trabalho, é onde fura bastante. Né? Tipo assim, teve uma semana que furou 3. Assim, na mesma semana, furou 3. Né? Você vê com que nível que chegamos. Muito bem. Verifique as superfícies do anéis de desgaste quanto ao desgaste. Né? Então, os anéis de desgaste são aqueles anéis que ficam na corpo espiral e no rotor. Efetua a troca do corpo sempre que apresentar trincas, né? Lógico, se tem trinca, tem vazamento. Parede com espessura comprometedora, né? Muito fina. Quebra na região da fixação. Falta de paralelismo entre a superfície de contato ou folga, né? Símbolo de fixação. Pessoal, isso aqui, ó, só é importante, né? A espessura, né? Você saber ali quanto que é uma espessura. E a questão dos anéis de desgaste, né? Você sempre que for tirar uma bomba ali, você dá uma olhada no anel de desgaste. Se o anel de desgaste está preso ali firmemente, não está um pouco solto no corpo espiral. Rotor. Inspecione a superfície submetida ao desgaste e a face junta no cubo do rotor, quanto a avarias. Efetuar a troca do rotor sempre que apresentar trincas, quebras de pá, né? Vamos lá, gente, eu particularmente, eu nunca troquei um rotor porque ele está danificado. Porque ele quebrou, né? Porque está desgastado excessivamente, cavitação, né? Por cavitação, nós já trocamos, né? Que é quando o material está desgastado por material, né? Mas por quebra, nunca presenciei, tá? Só por cavitação. Eixo. Inspecione as superfícies do eixo por completo. E caso apresente trincas, quebras, roscas estragadas, acabamento superficial inadequado, região da gajeta amassada, região com interferência desgastada, batimentos radiais e axiais acima do especificado, deve ser trocado. Então, o batimento de 0,025. Tá? Uma coisa importante aqui, ó. Isso aqui, ó. Acabamento superficial. E acabamento superficial? É o estado da superfície. Né? Quanto mais lisa, melhor. Né?
que acontece muito é o seguinte, nós não temos a ferramenta necessária no torno, às vezes, para corrigir isso. Ou, né, como acontece muito aí, nós pegamos lá um eixo que desgastou onde fica o retentor, né? Ou ali roçou um pouco a chaveta do acoplamento, né? Você vai lá, enche de solda e refaz de novo. Tá errado? Não. Se estiver dentro da sua herança, não tá errado. Mas isso aqui é difícil. Vocês já observaram que o acabamento superficial, o acabamento da superfície no eixo novo, né? E de um eixo que você recondicionou, é bem diferente. Né? Roscas estragadas, né? Anel desgaste. Efetuar a medição dos anéis de desgaste e calcular a folga diametral do mesmo, que deverá ser dentro do especificado do fabricante. Caso isso não ocorra, trocar a peça. Tá? De cabeça, assim, eu não lembro quanto que é. Só que nós utilizamos o seguinte, 0,5 de cada lado. Então, você vai medir o anel de desgaste lá da caixa espiral e o anel de desgaste do rotor. Né? Se aqui deu 50, né? Vai medir aqui, ó. Tem que dar 51. Se aqui deu 50, aqui deu 53, tá folgado demais. Né? Se aqui deu 50, aqui deu 50, não vai entrar. Né? Se deu 50,05, tá muito preso também. Tá? Então, nós utilizamos meio de cada lado, né? Na variação aqui. Luva protetora. Ah, professor, eu posso montar sem anel de desgaste? Pode. Né? Mas você vai danificar o seu rotor e sua caixa espiral. O que é mais caro? Não tem nenhum problema. Professor, eu posso fazer um anel de desgaste no meu torno aqui onde eu trabalho? Deve fazer. Se você não tem para comprar, mas você tem um torneiro, você tem material, você deve fazer. Deve fazer o hábito de fazer anéis de desgaste para as bombas. Né? O anel de desgaste, além da questão de desgaste do conjunto rotor, tampa não, corpo, tem a questão do alinhamento. Quando tem algum desgaste lá no enrolamento, alguma coisa, essa vibração é um pouco minimizada por essa aqui, ó, 0,05. Né? Como se fosse ela centraliza o conjunto, esse anel espiral. Se ele deixar sem anel espiral ou anel espiral muito folgado, né, fora da tolerância, quando tem alguma folga de rolamento e vem um desgaste, isso acaba agravando muito rápido. A luva. Verifique lá quanto avarias, né? Lado do rotor, junta interna, rasgos de anel, né? Deve ser trocados sempre que apresentar rasgos de chaveiro prejudiciais à gaveta, à gacheta, trincas, batimento radial maior que 0,08. Vamos lá. Temos uma informação aqui importante. Quando nós falamos de gacheta, o batimento, que é a medição com relógio comparador, né, pode ser 0,08. Quando nós falamos de selo, tá? Não é 0,08, é 0,0, é a mesma coisa, 25. Tá? Então vamos lá. Então, importante, uma luva que foi condenada para selo pode ser usada em gacheta. Uma luva que foi condenada em gacheta não pode ser usada em selo. Lembre disso. 0,08, 0,25. Para imperfeições superficiais, pode ser usinado o diâmetro externo da luva em até 1 milímetro. Ó, 1 milímetro. Então lá, você não tem o que fazer. Só tem aquela luva. Você pode usinar a luva? Pode, 1 milímetro. Você pode diminuir dela 1 milímetro. Tá? Porém, você tem que considerar lá a sua gacheta, né? Tipo assim, você não tem que considerar 1 milímetro. 1 milímetro vai dar 0,5 em cada lado da gacheta. Vai afetar a vedação? Depende muito do estado geral ali da caixa de gacheta, de tudo.
né? Mas essa informação aqui é importante. Quanto que você pode tirar da luva sem ter que trocar a gacheta? 1 milímetro. Somente em gacheta. E selo não tem como fazer isso. Selo você não usina luva. Não tem essa possibilidade. Suporte de mancal, né? Inspecione e verifique se o suporte apresenta trincas, quebras e quando as regiões de interferência apresentam desgaste. Pessoal, como que você apresenta desgaste no suporte de mancal? Vocês tiveram aula de metrologia? Vocês provavelmente, não sei se foi dado essa oportunidade para vocês, né? Mas se não foi, é assim, ó, existe um instrumento chamado comparador de diâmetro, comparador de diâmetros interno, que é mais conhecido como súbito. Né? Tem esse aparelho aqui, ó. Esse, cadê? Deixa eu achar um aqui maiorzinho. Aqui, ó. Esse, ó. Esse aqui, ó. Então dá um zoom aqui nessa imagem. Então, ó. Oh, caramba. Vai diminuir a imagem? Vai. Ficou. Ó, então, ó, esse aqui é um comparador de diâmetro chamado de súbito, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele tem aqui um relógio comparador que te dá a medida, né? E uma haste que você controla. Então, você monta esse súbito na medida que você quer. Vamos imaginar, então, que você está abrindo aqui no torno, aqui, esse diâmetro aqui, esse aqui é de 100. Então, você vai, através do micrômetro interno e de um súbito, calibrar ele com 100. Mesma coisa, né? Se você tem lá uma bomba, né, que usa lá um rolamento 63, né, 05 ou 6309, né? Você vai procurar no catálogo, né, e vai descobrir o que significa o 6309, né? Provavelmente vai ser o 09 vai ser 45 de diâmetro interno do eixo, o 6 quer dizer que é rolo, que é esfera. Aí o 63, aí os três vai descobrir qual que é no catálogo, qual que é o diâmetro do mancal. Então vamos imaginar que o mancal seja de 130 aqui. Essa espessura que seja de 130 no mancal da bomba. Você vai colocar 130. Vai estar maior, vai estar desgastado. Quanto maior você pode deixar aqui, tá? No máximo, né? 0,02, tá? 0,2, desculpa, 2 décimos. Mais que isso, não dá. Já começa a afetar demais. Beleza? Isso, pessoal, nós começamos a fazer isso agora. Isso não era uma rotina onde eu trabalhava. Eu fiz a sugestão, né? E nós já eliminamos o problema em 3 bombas, né? Que o rolamento e seu durava tipo 3 meses e tinha que trocar de novo, né? Nós fizemos essa análise, descobrimos não. A medição mostrou para a gente que estava desgastado. Nós trocamos o mancal da bomba, dessa mancal, é de uma Canberra. Para quem não sabe, bomba Canberra é um saco, gente. Ó, para quem nunca viu essa bomba aqui, ó, bombas Canberra. É um negócio totalmente diferente do que vocês estão com bombas Canberra. Imagens. Essa aqui mesmo. Ó, qual que é a particularidade dela com as outras bombas principais? Quer ver? Essa aqui. Pode ser essa aqui, ó. Ela só tem uma tampa. As bombas normais tem uma tampa do lado de cá e uma tampa do lado de lá, né? Ela só tem uma tampa. Ela não tem tampa aqui, ó. Aqui só tem um retentor, que é tudo fechado. Do lado de lá tem uma tampa e essa tampa regula quanto o rotor. Então, se você apertar demais a tampa, o rotor
trava aqui na espiral. Se você soltar demais o rotor, não dá vazão. Então, nossa, ó, é um negócio assim... Que, deixa eu ver. Essa aqui, essa aqui parece, essa aqui parece mesmo. Tá vendo aqui, ó? Então, ó, não tem a tampa aqui, só tem uma tampa aqui. Aí tem 3 parafusinhos que você aperta aqui, que você empurra o rotor para frente ou solta ele para trás. Então, se você soltar, empurrar muito para frente, ele trava aqui na espiral. Se você empurrar muito para trás, ele trava aqui na tampa de pressão. Então, geralmente usa rotor aberto, né? E fica tudo marcado, tanto aqui, tanto aqui. É um negócio... Eu estou querendo substituir essas bombas. Então, o que aconteceu? Essa bomba aqui, a gente fez a medição aqui e estava muito folgado, tanto esse mancal como esse mancal, com o surto. Fizemos a substituição, não trocamos a bomba. É a mesma bomba, só trocamos só esse. Ó, daqui para cá é igualzinho. Esse aqui é o mesmo, esse aqui é o mesmo. Mudou nada. A tampa de pressão é a mesma. Até a sobreposta aqui do seu é a mesma. Nós só trocamos essa parte aqui. Né? Acabou o problema. A bomba está lá mais de 8 meses lá já, sem nenhum problema, vibração zero, mesmo rolamento, tudo igual. Né? Nosso problema terminou. Por que eu falo assim para vocês, pessoal? A diferença de onde eu trabalho para de vocês, e um dia vocês podem sair daí, né? Ninguém é eterno em lugar nenhum. A vantagem quando você tem parada e quando você tem equipamento de reserva, uma do lado. Eu não tenho parada no trabalho e também nós só temos, acho que, 2 ou 3 bombas que tem uma reserva do lado, que é só ligar outra, desligar e ligar outra e continuar o processo. O resto é tudo única. Quebrou, ou para um pedaço, ou para a planta inteira. Né? Então, bem o índice assim, de verificação, o índice de confiabilidade não tem que ser muito grande. Então, a interferência aqui. Difusor, pessoal. O difusor é somente lá naquelas bombas, né? Quando de multistágio que a gente viu, né? Deve ser trocado quando apresentar trinca, né? É a mesma coisa do corpo espiral. Itens de troca obrigatória, né? Você tem que trocar a onda de vedação, né? As juntas, o O-ring e o retentor. Tá? Independente se ele tá bom ou tá ruim, não. Você tem que trocar retentor e junta. Tá? Porque esse valor aqui é irrisório. Quanto custa o retentor? Né? Boa pergunta. Eu não sei de cabeça quanto custa o retentor. Quanto custa o retentor? Quanto custa o retentor? Não, retentor. Qual o problema? Boa, retentor, 65. Vamos pegar o 65. Vamos pegar esse aqui. Vamos pegar um grandinho aqui. Shopping. Nossa senhora, olha, até custa. Eu, sinceramente, pensei que custava mais barato. Não, mas também, né? A R$40, com R$50, Fiquei um pouco surpreso. Eu pensei assim que era um pouquinho mais barato. Vou começar a economizar retentor. Não, tô brincando. Não vou, não. Não vou. Não tem nada pior, pessoal. Você terminar de montar uma bomba, a bomba tá rodando perfeitamente e começar a vazar no retentor. Nossa senhora, chega a arrancar os últimos cabelos que eu tenho na testa. Pessoal, então é o seguinte, nós vamos agora... Terminou aqui, ó, na apostila. Nós falei tudo que eu queria falar sobre essa apostila, né? Então tem aqui a questão do questionário para as pessoas que não estão assistindo a aula aqui hoje, né? Nem na segunda e nem hoje, então vamos entregar um questionário. Para os que estão aqui presentes, não é necessário. Sobre a questão de bombas, nós terminamos a teoria sobre manutenção e operação. Eu vou passar mais um conteúdo agora para terminar a aula, depois do nosso intervalinho aí, mas é bem rapidinho, que é sobre operação. Então, na próxima aula, né, nós vamos continuar na aula
online, segunda-feira. Nós vamos continuar falando sobre bombas, só que não mais a centrífuga, nós vamos entrar nas outras bombas. É comum eu fazer assim, a gente comparar uma bomba com a outra, né? Então, a gente acaba sempre falando elas. Não, na semana que vem nós vamos falar sobre as outras bombas, né? As bombas de engrenagem, né? As particularidades, as bombas de diafragma, as bombas dosadoras, assim por diante. E vai indo, né? E vai indo depois, a gente passa para redutores, depois, e vai passando de tempo. Eu, possivelmente, nas próximas aulas, nós vamos falar sobre rolamentos, né? Por quê? Uma coisa que quem não sabe, mas tem que saber, tem que pelo menos ter a oportunidade e entender, né? Eu acabei de falar, né? Um 6309, né? O que significa um 6309? E como que você consulta no catálogo da SKF, né? É, as medidas de rolamento, o que são essas medidas, né? Então, vai ter uma aula sobre isso, sobre somente o rolamento, né? Porque daí a gente trabalha em todas as, as, os equipamentos. E assim, beleza. Pessoal, então, ó, agora são 8h55, vamos dar 15 minutos de intervalo. Nós voltamos às 9h10, aí eu passo o conteúdo que falta, que é mais ou menos mais uns 15, 20 minutinhos, que é pouquinha coisa. Aí nós já finalizamos aqui com a foto e com todo aquele processo, tá? Hoje, provavelmente que eu vou melhorar na foto, porque todo mundo apareça na foto, para não precisar daquele negócio. Eu tô aqui, eu tô aqui. E também pode ficar tranquilo que depois eu olhei ali no histórico e dei presença mesmo para quem não estava na foto, tá? Mas tem que ser justo. Então, nós voltamos aqui 9h10, beleza? Tá de conta que eu tô ouvindo vocês. Beleza, beleza, professor, beleza.
Bom, pessoal, voltamos. Seguinte, eu só queria mostrar o seguinte para vocês. Tá? Relembrando aqui o fator, a curva de bomba, né? O que eu queria comentar, assim, na questão de operação, né? É o seguinte. Aqui, alterando a curva do sistema, né? Então, esse método é mais usado em unidades de processo, como o nosso, nós somos usinas, assim, né? Consiste em utilizar uma válvula na linha de descarga, como, por exemplo, uma válvula de controle, ou né, pode ser uma válvula macho, pode ser uma borboleta, não importa, né? Ao ser mais aberta ou mais fechada, aumenta ou diminui a perda de carga na linha, alterando assim a curva do sistema. Isso modificará o ponto de trabalho, como pode ser visto na figura 64. Não devemos nunca restringir o fluxo da linha de sucção das bombas devido ao problema da cavitação. Então, você nunca deve fechar a linha. Então, ó, nós temos aqui, ó, modificando a abertura para você ver. Nós temos aqui um exemplo, né, de uma curva, de uma bomba, né? Nós temos aqui ó, a vazão, né, de 0 a 100, 120, uma altura manométrica aqui de 30 a 100. Nós escolhemos aqui, ela está montada com esse rotor aqui, ó. Essa linha de rotor aqui. Beleza? Então, quando ela está, essa válvula de recalque está totalmente aberta, né? Totalmente aberta, né? Ela tem lá, ó, aqui, 100 graus, né? 100. Totalmente, ó. Assim, ó, essa aqui é uma curva de controle. Como é que funciona a bomba? Assim, ó. Você vai pegar aqui, ó, vai fazer essa linha e vai ligar até onde ela começa a baixar lá no ponto, no ideal lá, né? Que tem a curva aqui de rendimento. Então, nesse último ponto, é uma válvula totalmente aberta. Então, numa válvula totalmente aberta, ela estaria com 99 aqui, ó, de vazão, né? Aqui, ó, 100, 99 de vazão, e 76 metros aqui de altura, né? Quando você restringe 70% da válvula, ou vamos para a metade mesmo, você abre a válvula metade, né? Então, metade da válvula. Então, a vazão vai para 52, né? Que é metade da vazão praticamente, né? E uma altura manométrica lá, ó, de 88. Então, a altura sobe automaticamente. O que nós podemos falar sobre isso, né? Quanto mais você fecha a sua válvula, você restringe a vazão, mais a sua pressão aumenta, né? Então, se nós transformarmos isso aqui para pressão para bar, aqui daria 7,6, aqui daria 8,5, que seria quase 9, né? Então, com uma válvula de 50%, né, você teria quase 9 bar. E uma válvula 100% aberta, você teria quase 8. Aumentaria 1 bar de pressão, né? Posso fechar mais que isso? Nunca, tá? Você pode trabalhar com uma válvula de bomba até 50%. Você não pode fechar mais que isso. Não gera cavitação. Tá? Então tem mais coisa. Então, esse ponto que eu queria comentar para vocês, porque às vezes a gente vê, a gente não tem muita noção, né? Às vezes assim, e às vezes os operadores mexendo na válvula e fecha a válvula, né? Às vezes o que ele está querendo fazer é isso, né? Ele está querendo diminuir um pouco a vazão, mas aumentar a força, a pressão lá no final, né? É isso que ele está fazendo. Ou aumenta, abre a válvula, aumenta a quantidade de líquido passando, porém a altura desse líquido diminui, né? Então é assim que funciona essa variação de ponto de trabalho. É só isso que eu queria passar para vocês hoje sobre sobre processo, né? Tem bastante coisa também nessa apostila aqui, é bem interessante. Bombas em série, né? Essa apostila aqui era um treinamento da Petrobras que eu peguei.
Então, tem bastante conta, tem bastante coisa um pouco mais, assim, técnica mesmo, engenharia, né? Mas tem coisas simples, como essa, né? Orifício, né? Tem vários, bem bacana. Seguinte, pessoal, então, ó, a aula de hoje foi essa, né? Foi essa questão, eu termino aqui o conteúdo. Para quem está em casa aí, que assistiu até aqui, façam as atividades para me entregar, né? Conforme no final da apostila, que foi enviado na segunda-feira, dia 19. Para quem estar aí, que tem um bom trabalho hoje, né? Então, e vamos fazer aqui os procedimentos de presença, né? Vamos tirar a foto. Então, assim eu finalizo a gravação de hoje e desejo a todos uma boa noite. E continuamos aqui para isso.